Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Alô, você cliente, alô, você freguesa. O Podtestes é mais uma produção da Testes da Massa Corporation. Está disponível no Spotify, YouTube e todos os agregadores. Para mais contatos, acesse o nosso Instagram, deixe seu comentário e vai lá! A marcha contra a corrupção e os desvios de verba pública, que despertou e embeveceu certa militância dita progressista, fez a Operação Lava Jato se tornar um truísmo difícil de ser criticado. O cenário que apareceu a seguir não limpou o Brasil da corrupção e ajudou a estremecer nossas instituições. A desestabilização do governo petista, o enfraquecimento das instituições da República, a derrocada da engenharia nacional, o enfraquecimento de nosso programa de petróleo e gás, além de perdermos a soberania sobre nossas próprias riquezas, acabaram por incorporar na sociedade o sentimento de ódio à política que pavimentou o caminho de um candidato neofascista ao Palácio do Planalto. Porém, parte de nossa esquerda, ainda alheia à relação de forças vigentes no mundo dentro do processo de globalização do capital, ainda teima em não enxergar que a Lava Jato não foi um pacto endogâmico dos poderes e autoridades constituídas, mas uma operação feita sob encomenda à manda do Império. Para esclarecer essas e outras questões, o podcast convida o jurista e advogado Fernando Augusto Fernandes, autor do livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, um abraço ao Firmino, ao Camacho, ao Cracudo. Esse programa é uma honra, um convite para debate. Compondo nossa mesa, temos aqui nosso querido Firmino Calunguinha, mais uma vez, a crítica mais ácida e adstringente da podosfera nacional. Tudo bem contigo, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje aqui falar para os nossos ouvintes, web ouvintes, né? Que muito provavelmente é um dos nossos temas mais importantes já retratados, né? Isso que a gente trata de forma leve, sarcástica, vários temas que são importantes. O Camacho é filósofo, eu sou historiador. Nós temos o nosso Cracudo aqui também, que... Como é que é o nome do sindicato, hein? Sinto Ferge. Então, assim, já trabalhamos vários temas importantes aqui sobre liberalismo, sobre questões políticas, mas hoje é um tema que é deveras importante, porque já desde as priscas eras, né, Camacho? Quando a gente fazia lives ainda no YouTube, na época de Copa do Mundo, era sempre recorrente o tema de política e Operação Lava Jato. Sempre recorrente. Porque eu acho que nós somos de uma geração periférica que viu a vida melhorando durante o período Lula, isso é um fato, e também sobre o período Dilma, e a gente viu que o país foi ruindo, de certa forma. Então, eu acho que esse tema hoje vai ser na verdade, um presente para os nossos web ouvintes. Começar aqui perguntando ao Fernando, que procurou enveredar nesse livro, dentro dos bastidores da Operação Lava Jato. A gente pode dizer que muito da crítica à Lava Jato ter sido, num primeiro momento, desacreditada. Eu lembro que conversar com parte de setores progressistas era bastante difícil, porque eles já davam a narrativa da Lava Jato como uma vitória assegurada para o lado deles. A gente pode encarar isso como uma crença no justpositivismo. Eu que sou leigo, gostaria de saber o que é que você acha. Bom, primeiro é interessante aqui a composição do debate, que um historiador, né, sociólogo também. Na verdade é o seguinte, eu fui apresentado como jurista e advogado, mas, na verdade, o meu doutorado é em ciência política. Né? Eu acho que aí, primeiro, a gente consegue, ter um certo distanciamento, entender, que a gente vai falar daqui a pouco, essa sequência histórica, ditadura militar, da intervenção através da doutrina de segurança nacional, depois através da política antidrogas, o DEA, a questão da CIA, etc., para chegar onde nós chegamos. Agora, é interessante falar sobre as forças progressivas, porque quando você vê a campanha Dilma versus Aécio, eu mostro isso no livro, como ambos
assumem para si o discurso pró-Lava Jato, né? É como se esse discurso anticorrupção, né, que elegeu, por exemplo, o Jânio Quadros, um varre, 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 vassourinha, que elegeu o Fernando Collor, caçador de marajás, ele criasse uma unanimidade e, através dessa chave, fosse impossível criticá-la. Então, veja que o seguinte, que toda legislação que gerou o desmonte do PT, a prisão do Lula em um processo fraudulento, né, e a perseguição de vários movimentos sociais, essa legislação foi toda aprovada durante o governo PT. Uma incompreensão do mecanismo que estavam aprovando. Um mecanismo, falando até a palavra mecanismo, porque virou uma série, né? Então, o mecanismo que estava aprovando de uma pauta vendida pelos americanos. Os americanos venderam a pauta de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, e nós fomos aprovando, piorando a legislação, essas legislações de pautas que não são nossas, a ponto que criamos a prisão dos nossos líderes, dos movimentos sociais, etc., e o próprio Lula. Isso é uma coisa evidente e mais. Despertaram tarde, foram vítimas da sua própria legislação. O Lênin Streck, na sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade que gerou a volta da presunção de inocência, diz o seguinte: nós achamos que alimentamos um monstro todo dia e, ao final, ele não vai nos comer. Mas o fato é que alimentar um monstro, você acaba, no fim, sendo comido pelo monstro. Se me permite mais, há um texto da Maria Lúcia Caran, de uma juíza, chamado A Esquerda Punitiva, que ela faz aí um revival do que é a formação stalinista dentro da esquerda, esse mito de ditadura do proletariado, etc. E aí, com isso, a propensão da esquerda, muitas vezes, se aproximar de pautas de direita, quando é o direito penal, sem entender que o direito penal serve a interesses específicos. Eu lembro de um caso que foi muito ventilado na imprensa, não, foi abertamente falado, Fernando, que foi aquela ideia do acordo de cooperação entre o Ministério Público do Brasil e o Departamento de Estado ou de Justiça dos Estados Unidos. Eu acho que foi algo assim. E quem assinou foi a Dilma. E quando eu vi aquela movimentação de que, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que foi isso, mas quando eu vi a movimentação desse tipo de assinatura, me esqueci o nome do que falou que queria matar o Gilmar Mendes, esqueci o nome dele, o Camacho, o presidente da PGR. Quem estava comemorando, eu falei, cara, isso não tem condições de dar certo. E já tinha saído as denúncias do Snowden, já tinha sido desnudado de que a Dilma já estava sendo ali grampeada pelo Obama, pela NSA e etc. E ali estava muito, muito característico, eu acho que estava muito bem delineado e muito bem desenhado de que tinha um interesse muito nítido dos Estados Unidos em cima da Petrobras, em cima do pré-sal, em cima de desmontar a nossa indústria nacional. Pelo menos essa é a leitura que eu, leigo, fazia. Sendo que eu não conseguia compreender como o PT escorregava nessa casca de banana. E me parece que é muito moralismo de goela, até para citar o meu não muito querido Ciro Gomes, mas ele fala essa palavra, que é esse termo que eu gosto, moralismo de goela, até para alimentar o moralismo de goela, que parecia que tentava dialogar na marra com uma classe média que o PT tinha perdido. Então, assim, o Sérgio Moro
chegou um momento que até conversava com o Leandro Forte, doutor, e a gente falava assim, já na época, é incrível que toda semana que o Moro parece que vai tomar uma decisão polêmica, ou toma uma decisão muito polêmica, que ele cruza mais um limite que não poderia ser cruzado, ele vai para os Estados Unidos. Isso passou a ser muito corriqueiro. Então, eu não sei qual a sua impressão acerca disso. O que acontece é o seguinte, primeiro a questão da venda das pautas americanas, que vão se fazendo através dos acordos internacionais, nós vamos comprando pautas que não são nossas e aprovando essas legislações. Mas a questão da cooperação internacional, ela é mais profunda, porque pelo menos se a Lava Jato tivesse seguido os ritmos da cooperação internacional, nós estaríamos até sobre algo que é regulado pela legislação. Mas a questão foi mais profunda. A Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, receberam procuradores americanos em Curitiba sem o regular acordo internacional, sem passar pelo Ministério da Justiça. Há no livro, por exemplo, um caso anterior à Lava Jato, em que o Sérgio Moro recebe um ofício da Embaixada Americana e manda criar uma empresa falsa para depositar valores em contas dos Estados Unidos e Polícia Federal agindo em conjunto com o FBI e vão aos Estados Unidos. Isso tudo à margem da lei. Quer dizer, essas relações entre o Sérgio Moro, o Dallagnol, os Estados Unidos, através da embaixada, através da CIA, através dos procuradores americanos, que vieram aqui, inclusive, interrogar brasileiros em Curitiba. Tudo isso feito à margem da lei, às escondidas, como o Intercept Brasil conseguiu revelar. Então, e o seguinte, essa questão toda, eu tenho dito o seguinte, não é teoria da conspiração. Não achem, aqueles que estão escutando, que nós estamos aqui viajando sobre uma teoria da conspiração. O livro traz documentos, traz demonstração dessas cooperações. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos aplicar em teorias de conspiração, não podemos ser cegos sobre os interesses americanos no Brasil. Fernando, você falou logo na sua primeira colocação a respeito da Lei de Segurança Nacional e como isso vem de priscas eras, né? Nós tivemos aí um exemplo claro dado por você, falando sobre essa ingerência norte-americana no Brasil, em que oficiais norte-americanos interrogam brasileiros dentro do nosso território, que eu acho que para qualquer leigo em direito deve se perceber aí uma completa intromissão, né, dentro da jurisdição de um país soberano, né? Aí eu queria que você falasse a respeito para a gente, mais sobre essa questão da segurança nacional, né? De onde é que vem essa lei, como ela foi engendrada. O fato é o seguinte, é fundamental conhecer história para entendermos o momento que nós estamos vivendo. É o instrumento mais importante para abrir os olhos sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, quando se conhece a história, verifica o seguinte, os Estados Unidos, no fim da Segunda Guerra Mundial, passa a ser uma forças armadas extremamente influente da América Latina e cria uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Nacional e faz com que as Forças Armadas, especialmente a Força Armada Brasileira, deixasse a influência francesa, que era originária, influência sobre as Forças Armadas, e passasse a se vincular à influência americana. E nisto é convencida, nossas Forças Armadas é convencida de que o papel das Forças Armadas era perseguir os inimigos internos brasileiros, ditos comunistas. Ora, nós criamos a Guerra do Paraguai, nós fomos matar os nossos vizinhos no Paraguai,
por influência inglesa. O Paraguai estava começando a se industrializar. Então, quer dizer, a nossa incompreensão e influência externa é gigantesca. Então, cria uma doutrina de segurança nacional, essa doutrina de segurança nacional é absorvida pela América Latina e os exércitos da América Latina inteira começam a dar golpes militares. Brasil, Chile. Então, há uma onda de golpes militares, perseguições, morte, tortura, ensinamento de tortura. Então, quem realizou esses fatos históricos foi os Estados Unidos. Isso aí nós não estamos discutindo mais. Né? Nós já temos distanciamento histórico, isso está provado. Aí vem uma segunda fase, para aqueles que gostam do Netflix, do Narcos e dos filmes, etc. Nós vemos o seguinte, olha, inclusive do outro, que é o piloto americano, que mostra, né, ele indo a Venezuela, entendeu? Levando arma, trazendo cocaína. Isso é outro filme americano, né? O que acontece é o seguinte, isso foi uma realidade. Os Estados Unidos passa a vender uma nova pauta para a América Latina e essa pauta substitui o inimigo interno comunista pelo novo inimigo traficante. E com isso, milhões e milhões investidos para doutrinar os nossos policiais, a nossa Polícia Federal, levar policiais federais para fazer cursos nos Estados Unidos, entendeu? Sobre como combater, e ao mesmo tempo que influencia e comanda e dão dinheiro, porque o livro traz que houve uma CPI no Brasil sobre essa questão, provado que davam dinheiro para a Polícia Federal, para policiais federais. Então é o seguinte, chegam a esse ponto de vender essa nova pauta e nós temos aí, na América Latina inteira, as nossas polícias sendo influenciadas e agindo em conjunto com a CIA, com o FBI, com o DEA, etc. E aí o seguinte, aí chegamos à nova fase rebuscada da Lava Jato. E quando você vê o seguinte, você vê esse processo anterior à Lava Jato, essa ligação do Sérgio Moro Delanhol com a Embaixada Americana, junta isso com o projeto Pontes, que é um projeto ao qual o Intercept vazou também, né? De um telegrama da Embaixada Americana no Brasil para o Washington, relatando um evento do projeto Pontes, com presença de inúmeros juízes federais, inúmeros procuradores, policiais federais, em que o Sérgio Moro, inclusive, é palestrante, citado o Sérgio Moro, e termina o telegrama dizendo, olha, que sucesso esse nosso projeto, vemos as autoridades presentes contra o governo, olha só. E o seguinte, vamos passar agora às fases operacionais das forças-tarefas, em Curitiba, São Paulo e Brasília. Então é o seguinte, você vê claramente um documento em que o Sérgio Moro está presente, em que se fala em força-tarefa, e a partir daí o início da Operação Lava Jato, com as informações, se falou do Snowden, com as informações do Snowden, que os Estados Unidos já sabiam o que acontecia na Petrobras, já sabiam o que acontecia em todo lugar. Então é o seguinte, e não foi a Lava Jato que descobriu, na verdade, o caminho das pedras e como vai se circulando o Sérgio Moro e a Lava Jato, vai com os presentes do grande irmão americano. Essa é uma verdade. Fernando, para mim é um prazer falar, na verdade, não é exatamente um prazer, porque por mim a Lava Jato não teria existido, né? Mas é um prazer falar desse assunto porque, na minha opinião, é um assunto de relevância número 1 na sociedade. E acho que ele é subdiscutido, né? Nem sei se essa palavra existe, mas a ideia é essa. Sou profissional da área de química industrial. Hoje em dia eu estou na academia, mas acabei lá por acaso. Mas minha carreira se fez na indústria. E uma das grandes... Eu tenho muitos amigos da indústria, né? E um dos grandes impactos da Operação Lava Jato foi a indústria, né? Quebrou a indústria nacional, né? Foi um grande ponto para a quebra da indústria nacional, né? Eu lembro que em 2010, quando ainda não tinha a Operação de Lava Jato, a indústria
era forte, era difícil competir com a China, com os outros concorrentes mundiais, mas a gente conseguia, né? E eu vi que depois desmantelou desses meus amigos que trabalhavam em indústria, a maioria está desempregado, né? E agora eu faço uma pergunta pensando neles, né? Pensando na classe industrial, enfim. Os danos que foram causados pela Lava Jato na indústria, eles são irreversíveis? Ou a gente ainda pode ter algum tipo de esperança? Olha, eu acho que nada é irreversível. Tudo é reversível, mas os danos foram muito profundos e estão sendo muito permanentes. E se você puder também explicar como esse processo ocorreu, né, para quem às vezes não percebe, porque muitos desses meus amigos da indústria não perceberam esse claro movimento que ocorreu e não perceberam a causa do negócio. Acham que, sei lá, foi por causa da corrupção que eles estão sofrendo. E vai ter muita gente ouvindo aqui que é leiga, né? E esse assunto vai ser essencial para eles. Vamos colocar o seguinte: para quem é leigo, tem alguns fatos históricos. Quem introduziu o ópio na China, quando era interessante o seu poder, foi a Inglaterra. Certo? Os interesses internacionais, e aí digo que não é teoria da conspiração, eles funcionam de acordo com o interesse do dominante. E nós é que temos que perceber esses movimentos. Né? O que aconteceu? Quando o Dallagnol, o Sérgio Moro, que não fizeram isso de maneira consciente, foram conscientes das suas ilegalidades, mas não foram conscientes de que eram manipulados. Essa é a grande questão. Não perceberam que, ao olhar os Estados Unidos e tentar imitá-lo, não estava imitando, estava comprando uma pauta que eles não aplicam internamente. Esse é o fato. Vamos lá. Há um livro do nosso jornalista do Intercept, o Glenn Greenwald, que, além de jornalista, é advogado constitucionalista. Antes do livro Não Há Lugar para Se Esconder, dos Estados Unidos, que é sobre o Snowden, da CIA, ele escreveu um livro que trata, ele como jornalista, criticando o sistema americano, mostrando como nenhum ex-presidente americano foi preso, nem processado. Apesar das provas contra o Nixon, que sofreu impeachment, contra o Bush pai, Bush filho, era contra interceptações ilegais de americanos, quer dizer, até o Obama. Por que nenhum deles foi processado? Ele criticava isso. Porque é o seguinte, porque de fato você percebe que no fim os Estados Unidos têm razão no seguinte ponto: protegeram seus ex-presidentes para não desestruturar a sua imagem internacional e o seu sistema político. E mais, o que aconteceu no escândalo do Obama? Quando se descobriu que o governo estava interceptando, isso aconteceu no Bush também, estava interceptando os americanos e pressionando as empresas de comunicação, ou seja, sua Vivo, sua TIM, né, deles, a abrir a porta do governo para fazer essas interceptações. Não estou falando de interceptação de uma pessoa. Estou dizendo que o governo americano interceptava todos os americanos, sem ordem judicial, e gravava 100% das ligações. Fora interceptar a nós, todos, né? Mas para os Estados Unidos, o crime era interceptar a eles mesmos. O Congresso americano se reuniu e deu anistia às empresas, porque não era possível para eles admitir que essas empresas fossem processadas por múltiplos juízes e quebrassem. Nós, ao contrário, fizemos o seguinte: compramos uma pauta como se fosse o republicanismo deles e saímos perseguindo os nossos ex-presidentes. Prendemos Lula, condenamos Lula num processo fraudulento. Prendemos o Temer. Bom, a que isso de fato serve? Que nós causamos um rombo em relação ao nosso sistema político. E os
seguinte, e fomos nas indústrias, que eram indústrias pesadas, com muitos empregos, e além de muitos empregos, construtoras de estrada, de ponte, rodovia, de infraestrutura. E o seguinte, prendemos todos os presidentes, diretores, levamos para Curitiba sequestrados, deixamos presos, sequestramos valores, expomos a Petrobras 5 anos seguidos com operações da Polícia Federal, derrubamos a Petrobras, que é uma das maiores indústrias brasileiras, empresas brasileiras, derrubamos a Bolsa de Valores, entregamos segredos da Petrobras aos Estados Unidos, fizemos que a Petrobras fosse condenada a bilhões dos Estados Unidos. Isso serve ao nosso interesse nacionais? Vamos olhar o espelho dos americanos e ver se eles fizeram isso com as empresas dele e mais. Quantas empresas americanas estavam envolvidas nos mesmos esquemas na Lava Jato? A Rolls-Royce, outras empresas internacionais. Qual empresa inglesa, americana, sofreu exposição, busca e apreensão, prisão dos seus presidentes, diretores? Nenhuma. Então, nós servimos, na verdade, como agentes deles, destruindo as nossas próprias empresas. Então, os amigos que estão desempregados são contra a corrupção, nós também somos contra a corrupção. Agora, os americanos são contra a corrupção? São. Não tanto. Desde que a corrupção não afete os interesses deles. Esse é o fato. A corrupção existiu, existe, existirá. Nós somos contra. Mas é o seguinte, o americano não é contra a corrupção. O americano é contra qualquer coisa que afete os seus interesses. Se a corrupção for a ponto de não afetar os interesses americanos, não há problema. Se apesar da corrupção afetar os interesses americanos, eles vão atrás daqueles que afetaram os seus interesses econômicos. Estão certos eles. Nós é que estamos errados. Acho que a crise de 2008 está aí para que não nos deixe mentir, né? Não foi absolutamente ninguém preso na bancarrota que os Estados Unidos promoveu no mundo inteiro o escândalo dos subprimes em 2008. Foi a venda ilegal de papel sujo. Ele foi o grande camelosão de papel sujo. E eu lembro de algumas coisas aqui, falando de como o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles se voltavam para os Estados Unidos. Isso até me parecia um déficit cultural, doutor, porque eu lembro que até o Reinaldo sacaneava muito, né? Daquela coisa que ficou vim aqui para a Capital Agrícola, que o Reinaldo, para quem não sabe, é um amigo em comum entre eu e o doutor Fernando. É um advogado. Não é isso? Não falemos do sobrenome? Não o sobrenome. Não falamos sobre... e o cara de Curitiba, mas mora no Rio, aí surgiu aquele assunto lá do Capital Agrícola, alguém pistolou lá na Lava Jato, e o Reinaldo sacaneia muito isso. Só que eu acho que tinha uma coisa cultural, uma crise, a gente já até trabalhou aqui na Camacho, uma crise estética, teve um episódio, a gente vai ter que fazer um episódio parte 2, nossos Web 20, porque fez muito sucesso, com o time completo. Mas tinha até essa questão da crise estética, porque eu lembro que no auge da Operação Lava Jato, o Dallagnol, o Moro ficavam gostando de fazer citação em inglês. Eles ficavam deslumbrados com festa nos Estados Unidos. E isso... Firmino, fantasia do super-homem. Então assim, isso parecia que, de fato, isso que o senhor falou, eles estavam acreditando, de fato, que eles iam entrar naquele seleto grupo de intelectuais do primeiro mundo. Só que, com respeito aqui, não sei se o senhor acha isso antiético, só que, aparentemente, pelo que a gente ouve falar, lendo em alguns artigos de alguns juristas, algumas pessoas que são da área do direito, o Moro não é lá um grande intelectual, né? Então... Me desculpe, o Moro não é intelectual nenhum. O Moro é um técnico do direito. Sim. Ele é um... E essa é a grande... Eu falo isso com propriedade, porque minha tese de doutorado, chamado Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia, analisa a formação dos advogados, dos juristas. E eu falei sobre a reforma universitária de 1930, como Francisco Campos, que foi o ministro da Justiça do Estado Novo,
e, ao mesmo tempo, o cara que redigiu o ato institucional número 1 do golpe militar de 64, como ele fez a reforma universitária de 1930 e transformou a Faculdade de Direito numa faculdade técnica. E, por isso, fundou a Faculdade de História, Sociologia, Jornalismo. Por quê? Para tirar o humanismo de dentro do direito. Então, é o seguinte, o Sérgio Moro não é intelectual nenhum, ele é um técnico de direito, exclusivamente isso. Excelente explicação. Agora eu vou falar, vou repetir, vou dar umas palmadinhas no Moro com maior embasamento. E tinha essa coisa também do... Eu lembro que quando o Temer foi preso, a Dilma estava na Espanha e algum assessor falou para ela, o Temer acabou de ser preso. E eu acho que a grandeza da Dilma ali, a resposta que ela deu para o interlocutor dela, isso foi noticiado na época, que a pessoa achou que a Dilma ia comemorar, ia falar bem feito, alguma coisa assim. E a primeira coisa que a Dilma falou foi o seguinte, ele foi preso baseado em quê? Ele já tinha rolado o golpe. A prisão foi justa. E eu acho que por quê? De certa forma, a Dilma foi vítima disso. Todo o PT foi vítima. O que acontece? O meu pai, que tem 63 anos de advocacia, 93 anos de idade, foi preso político, tomou 17 tiros na ditadura militar. Sempre disse o seguinte, olha, defenda os direitos do seu inimigo. O fato é, você veja que o mau comportamento, inclusive da esquerda, durante esse processo, foi gerando problemas. Veja, o Delcídio de Amaral, que era senador da República, teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, a Constituição, vai a Constituição, abre a Constituição e vê o seguinte, senador da República e deputado federal não podem ser presos senão em flagrante delito por crime inafiançável. Para que isso foi criado? Para não permitir com que se prenda preventivamente um representante do povo, de esquerda, de direita, do centro, não interessa. Em flagrante delito por crime inafiançável. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal deu uma volta, disse que ele estava em flagrante delito, não, mandou prendê-lo. O que fez? Inclusive o PT recuou e votou pela manutenção da prisão do senador da República. Entre os que votaram a favor, olha como a história ela dá voltas, como a história causa armadilha, como a história é má ao mesmo tempo. Aécio Neves. O que aconteceu com a Aécio logo depois? O Aécio se envolveu em um grave problema, né? Teve a decretação de prisão preventiva? Teve, porque, na verdade, houve uma medida substitutiva à prisão preventiva, que foi afastá-lo do mandato e colocá-lo em casa, que é uma substituição da prisão preventiva contra o senador da República. Então, ilegalidade, quando se permite a ilegalidade contra qualquer um, vai acabar em cima de nós mesmos. Nós temos que defender a legalidade, a constitucionalidade. E não interessa para quem é. A prisão do Temer foi ilegal. A prisão do Lula também foi. Então não interessa se é Temer, se é... Inclusive o seguinte, vamos colocar, se houver um decreto de prisão no futuro ilegal contra o Bolsonaro, teremos aí que denunciar. Porque não interessa quem é. O fato é que a rachadura causada ao sistema democrático pela Lava Jato, porque, veja, não foram esses atos não foram atos do Sérgio Moro. Mas a forma de condução da Lava Jato causou rachaduras no modo de agir que atingiu a Suprema Corte Brasileira. E respingou também nas administrações estaduais, né? Rio de Janeiro, também Santa Catarina. A gente lembra do caso do Garotinho na eleição, que também não deixaram ele concorrer. Diversos casos nos estados também, né? Eu fui advogado do Garotinho, não sou mais advogado do Garotinho, mas vi o seguinte,
Veja só o que aconteceu. O Garantinho foi arrancado de um hospital. As pessoas, quando olham aquela cena, muitos acham engraçado, fizeram meme. Não é engraçado. Pode se fazer engraçado, porque os brasileiros temos a capacidade de achar graça em tudo e, em certo ponto, até benéfico. Né? Mas o seguinte, nós estamos vendo uma pessoa que estava em um leito do hospital, sendo arrancado de um leito do hospital sem alta médica. É algo que você não vê mais em guerra. Né? Você não vê soldados numa guerra entrando no hospital da Cruz Vermelha e arrancando o sujeito lá de dentro. E nós vimos isso no Brasil aqui. É engraçado, na verdade, tem uma poesia antiga que diz o seguinte: se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimam em dizer brincando. Quer dizer, temos que tomar cuidado com esse precedente. Se nós vamos indo, quer dizer, esses precedentes vão ocorrendo e nós vamos nos desumanizando, o que é grave. Não, e que falou em Santa Catarina, eu lembrei de 2 casos sobre isso também, Fernando, que foi o caso do Guido Mantega, que pegaram ele numa condição coercitiva com a esposa dele fazendo uma cirurgia de câncer no Albert Einstein, entraram no hospital e arrancaram ele do hospital. Ele não sabia se a esposa ficaria viva. E isso foi uma coisa que foi muito debatida na época dentro do PT e tal. Foi uma brutalidade. Isso para mim é a brutalidade. Ô, Firmino, Isso claramente é ato nazista. Sim. A gente vive falando de 2 momentos aqui no podcast. Vira e mexe, nós lembramos desses 2 episódios. Aquela condução coercitiva do Lula em março de 2016, se eu não me engano, que reviraram a cama, tablet do netinho dele, que depois, infelizmente, veio a falecer. E também o impedimento para que o Lula assumisse o Ministério da Casa Civil, em governos nossos. Ou seja, outros 2 recuos fatais. Veja o seguinte, esses fatos estão relatados no livro e merecem atenção. Primeiro, sobre a condução coercitiva do Lula, ele tem que lembrar o seguinte: foi o primeiro grande teste do Sérgio Moro. Porque é o seguinte, primeiro vamos lembrar o seguinte: a condução coercitiva, posteriormente, foi julgada inconstitucional pelo Supremo. Então, nós não estamos dizendo que ela foi ilegal, não. O Supremo Tribunal Federal julgou, e não no caso do Lula, que a condução coercitiva é ilegal. Aquilo foi uma operação de guerra midiática, um gasto de verbas públicas gigante, homens e homens armados para conduzir um sujeito desarmado, tirar ele da casa dele e levar para o aeroporto, quando ele podia ter feito o depoimento nem de casa, se fosse o caso. Né? Aquela condução toda é exatamente para gerar a questão midiática. Mas é o seguinte, mas foi o primeiro teste, grande teste, que o Sérgio Moro fez, se ele conseguiria avançar nas suas ilegalidades. E veja, não teve reação necessária. Né? Essa é uma questão brutal que aconteceu. A questão da prisão e depois de ter impedido o Lula de dar entrevista, veja, Simone Richthofen deu entrevista na prisão. Tá? Procura aí que vários traficantes deram. Goleiro Bruno. Daqui a pouco a Flor de Lis vai estar dando também. Então é o seguinte, agora, você percebe o seguinte, impediram o Lula de dar entrevista. Só teve um objetivo isso. Impedir de falar durante a eleição. Não vamos dizer que teve outro, não teve outro. E o seguinte, o Supremo Tribunal Federal só recuou nesta... Porque é o seguinte, registre-se, ministro Lewandowski concedeu uma ordem, não foi liminar, julgou o mérito e determinou a liberdade de expressão e de imprensa. O Fux suspendeu essa decisão abusivamente. Era vice-presidente supremo e o seguinte, e como presidente em exercício suspendeu. A Procuradoria da República disse que não recorreria contra a decisão, o que transitou em julgado. E o Supremo manteve suspenso, mesmo Toffoli voltando de férias, manteve suspensas as entrevistas
e só recuou quando uma revista publicou uma matéria de que o Toffoli seria o amigo do pai, né? Que não é nada, que não tinha nada contra o ministro, faço aqui uma defesa do Toffoli nesse ponto, mas caiu numa esparrela, censurou a revista, e o seguinte, e acabou com isso, tendo que recuar, porque a imprensa toda caiu em cima, e no mesmo dia que revogou a censura à revista, Cruzoé, no mesmo dia revogou a censura ao Lula. Só que aí a eleição já tinha acabado, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal agiu de forma ilegal, e nós não estamos aqui fazendo crítica para destruir o Supremo Tribunal Federal, nem causando animosidade individual contra ministros, mas nós estamos fazendo críticas construtivas, porque é assim necessário. que a democracia se constrói. Ô, Fernando, desculpa aí, Firmino. Pode falar, Camacho. Pode falar. Assim, eu tenho percebido, até trabalhei um pouco disso na minha dissertação, a respeito dessa espetacularização da justiça, desse desequilíbrio entre os três poderes. E a gente viu, desde a implementação da Lava Jato, uma substituição até mesmo da cobertura jornalística que a gente via ali diariamente no Senado e na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso Nacional, e o brasileiro passou a acompanhar bem de perto votações no STF, coisa que até então não era tão comum. É só a gente pegar as coberturas jornalísticas de um pouco antes, né? Então, essa espetacularização da justiça, né, que foi muito introjetada primeiramente pelo Mensalão, posteriormente pela Lava Jato, também acaba resvalando uma coisa que eu vejo muito em dois espectros políticos, né? Na direita liberal, a gente tem uma crença de que houve aí uma renovação, de que, enfim, é o gigante acordando e o Brasil lutando contra a corrupção, esse truísmo tão desonesto, e de uma certa esquerda liberal que critica acertadamente alguns recuos e posições do PT, mas que vê tudo, como eu falei no comecinho do programa, como um processo endogâmico que não estivesse de acordo com as relações de força dentro do capitalismo global e suas várias vertentes, né? Tanto o capitalismo industrial quanto o capitalismo financeiro. Então, eu vejo que para a esquerda, para quem se diz de esquerda, para quem se diz progressista, não vê essa questão do imperialismo é um tanto quanto problemática, né? Porque você já demonstrou aí, através de vários exemplos, que quem paga a banda escolhe a música, né? Olha, o que acontece é o seguinte: é preciso primeiro entender que juiz, procurador não são eleitos, certo? Fazem concurso público, ok? Não são eleitos. Fazem concursos públicos para serem servidores públicos e cumprirem a lei, o que significa que receber acima do teto constitucional é descumprimento de lei. Tá? E o seguinte, e no belo e lindo momento da Constituinte de 88, em que os índios estavam presentes, os negros, a população, os trabalhadores, o Poder Judiciário se articulou para criar garantias que, em que pese poder ser favorável ao sistema democrático, criou um poder que não se democratizou. O poder que menos se democratizou foi o poder judiciário. Há um professor chamado Fernando Fontainha, que trabalhou comigo, é professor da UERJ hoje, que diz o seguinte, que os membros do Poder Judiciário são a oligarquia decadente. Porque é o seguinte, é um poder que não produz nada e consome bilhões. Olha o orçamento do Supremo Tribunal Federal, olha o orçamento do Superior Tribunal Militar. Nós temos um orçamento do Superior Tribunal Militar que julga quase nada e consome bi. O seguinte, nós criamos um sistema que
desprivilegia a democracia nisso. E o seguinte, e o procurador-geral à época, chamado Sepúlveda Pertence, que foi um grande ministro do Supremo e foi o articulador das garantias do Ministério Público na Constituinte, quando acabou a Constituinte, disse: presidente, não sou Golbery, mas criei um monstro, se referindo e comparando o SNI ao Ministério Público. E veja, isso é tão confundido que você vê o Bretas falando com o Lula: eu votei em você. Por que ele votou no Lula? Porque ele é de esquerda? Não, porque ele estava pela pauta que o PT tinha de anticorrupção, de mudar pela anticorrupção, de ter o discurso do direito penal. Agora, esse momento de especularização, que você chamou, espetáculo, na verdade, causa uma mudança na balança em que o local aonde estão os eleitos pelo povo, em que pese aquele ridículo ato de nós vermos o que é o Congresso Nacional com aquela votação do impeachment da Dilma, da vergonha, mas o fato é, são eleitos pelo povo, têm a legitimidade do voto, passam a não ter um espaço democrático do Brasil ser governado por juízes, por procuradores, que acreditam que estão fazendo uma missão, eles, juízes, eles, procuradores, estão fazendo uma missão de limpar o país. Ora, o inferno está cheio de boas intenções. O fato é o seguinte: isto desestruturou o nosso sistema democrático. O Supremo Tribunal Federal, em muitos momentos, acreditando que estava fazendo algo bom para o país. Só que é o seguinte: juiz tem que cumprir a lei. O Lênin Streck, aí, Camacho, me permite, estou falando de intelectual, tá? Não estou falando de técnico em direito. Estou falando de um jurista intelectual. Diz o seguinte: eu não vou ao judiciário para saber o que o juiz pensa. Eu não vou ao judiciário para ver a livre convencimento do juiz. Juiz, não me interessa o que ele pensa. O juiz tem que aplicar a lei e a Constituição. Esse é o papel do juiz. E o juiz não tem que ter papel político, não tem que estar na mídia, não tem que virar super juiz nem super-homem, não tem que estar em capa de jornal e capa da Veja. Deve se ater a ser um servidor público, viver com o teto constitucional, que é o seguinte: 30 e poucos mil reais. Merecem mais? Muitos merecem muito mais. Mas o seguinte, mas não enquanto nós tivermos o salário mínimo que nós temos. Vamos ser real. O consumo de bilhões pelo judiciário é o seguinte: impede a aplicação em educação. Vamos calcular vamos comparar o que essas estruturas consomem com o que a Lava Jato diz que recuperou, né? Porque quando nós fazemos superpoderes que consomem superverbas, nós temos super problemas. Em questão de escala, isso aí fica complicado comparar mesmo. O negócio é de outro, como diz o Bruno Henrique, de outro patamar. O custo é elevadíssimo. Mas uma dúvida importante que eu tenho sobre esse assunto que me interessa bastante a gente teve as revelações do Intercept, né, que foram bombásticas, claras, evidentes, tudo estava ali, né? Mas eu julgo que não teve o impacto que eu esperava que teria, não somente junto à sociedade, mas também junto ao Conselho Nacional de Justiça, né? Pela sociedade a gente analisa os porquês, e pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente que é de fora, bota logo na conta do corporativismo. Mas na sua visão, Fernando, tem algo além disso, tanto dos impactos que não foram esperados na sociedade quanto no CNJ, que, na minha opinião, não agiu papel, não cumpriu o seu papel? Veja que coisa interessante.
a Lava Jato que causa um discurso de que a lei é para todos. Né? Só que o seguinte, só que exatamente quem esteve acima da lei, o Moro esteve acima da lei. Moro cometeu crime ao divulgar as gravações telefônicas da Dilma e do Lula. Pediu desculpa para o Supremo Tribunal Federal. E o que o TRF do Rio Grande do Sul decidiu? E aí eu venho e trago a análise do Pedro Serrano no livro, quando fala que a grande ditadura moderna não é mais dar golpe, é criar a exceção. A exceção da lei, que às vezes vira permanente. O TRF diz o seguinte, não, olha, isso aí ele realmente desviou, mas é uma exceção, porque nós estamos numa exceção, a Lava Jato é uma exceção. A exceção admite tudo, né? A exceção admite o juiz não aplicar a lei. O Lênin Streck fala, não quero exceção, eu quero a regra. Então é o seguinte, nós permitimos com que o judiciário foi descumprindo a lei, e não é questão de mero corporativismo. É porque é o seguinte, quando nós falamos contra o movimento contra andar armado, né? O seguinte, quem é que pode andar armado? O Ministério Público tem porte funcional, o juiz tem porte funcional. Quando nós falamos de que a lei é para todos, o seguinte, é raríssimo você ver um juiz punido de qualquer coisa. O fato é o seguinte, nós temos grandes juízes, grandes desembargadores, grandes ministros. Vamos colocar aqui, eu não estou generalizando. Não estou generalizando. Você tem desembargadores. Não, vamos lá, um ex-desembargador excepcional, o Geraldo Prado, que o seguinte, que hoje é professor, né, que dispensava carro particular lá. Não é isso? Então é o seguinte, qual é a justificativa de você ter carro particular pago pelo tribunal quando você mora na capital? E se você não é presidente do tribunal, não está em cargo de representação? O fato é o seguinte, nós não estamos aqui atacando o judiciário. Está na hora do judiciário vir à pauta. Está se falando, o Paulo Guedes fala em reforma, não é isso? Economia, precisamos cortar, etc. Ora, é preciso entender que o seguinte, se nós quisermos mudar o país, já não falaram dos políticos? Está na hora dos servidores do Judiciário, do Ministério Público. E servidores, eu estou falando de juízes, de procuradores, porque é uma confusão, né? Servidores parece estar falando do cartorário. Não, o juiz também é servidor, o procurador é servidor. São servidores do país. Diz o seguinte, de se colocarem dentro da contribuição que tem que dar à sociedade. Não queremos superjuízo, não queremos superprocuradores, nós queremos cumprimento da lei e da Constituição. Esse é o objetivo do livro, que começa com a questão da geopolítica, da intervenção, e traz as entranhas desses momentos da Lava Jato, das distorções que foram causando no Supremo, das idas e vindas dos ministros do Supremo, as posições do Gilmar Mendes, que o seguinte, que é elogiável, porque ao mesmo tempo que ele comete arbitrariedade, e é uma arbitrariedade de impedir o Lula de ser ministro, ele vai reconhecendo os abusos e vai virando um denunciador dos abusos. Então vamos elogiar quem muda de oposição, esperamos que muitos mudem ali. O Marco Aurélio de Mello chegou no Pleno do Supremo e disse: se arrependimento matasse, eu seria um homem morto, presidente. Está no livro. Então é o seguinte, nós estamos aqui ao expor essas entranhas, ao fazer essas críticas, esperando que possamos amadurecer o nosso sistema democrático. Não podemos ser governados por juízes. Nós não elegemos juízes. Não elegemos juízes do Supremo. Eles não se colocam sendo votados em 4 anos. Eles estão aí para cumprir a lei e ponto. Deixe que nós
Votemos nos nossos deputados, nossos senadores, nossos governadores, nossos prefeitos. E o seguinte, e banquemos a luta democrática. Teve um... Eu lembrei aqui de um caso que a gente tinha falado estava falando de alguns casos de arbitrariedades e talvez um dos maiores, óbvio, não foi o maior, mas talvez tenha sido o mais trágico. Foi o do reitor aqui da UFSC, do Cancellier, que no escopo do lavajatismo, ele foi preso, humilhado, ele ele contou coisas horríveis em 3 dias que ele passou na prisão, coisas horríveis assim, da abordagem, a forma como acordaram, tiraram de casa. A imprensa catarinense fez um inferno da família do cara inteira, da família dele. Quando ele foi solto, ele não trabalharam bem a questão, a imprensa também não voltou atrás, ele passou a ser um leproso para a sociedade e para a cidade, porque aqui é uma cidade de 500 mil habitantes. E o Cancellier, ele foi impedido, a vida dele foi na Universidade Federal, ele foi impedido de entrar na universidade. E para quem não conhece Florianópolis, a UFSC fica no bairro de classe média chamado Trindade, e ele morava nesse bairro. E ele falou que muitas vezes, para ir entre o supermercado e a casa dele, ele passava por dentro da universidade a pé, porque ele é um cara que tem hábito de andar a pé na região. É um bairro muito agradável e tal. E ele foi impedido até de fazer isso. E ele se matou. Se jogou lá do último andar do Beira-Mar Shopping e depois foi concluir o caso, em mais de 800 páginas de processo, ele era inocente. Então, isso é de uma brutalidade que as pessoas não têm noção. E quando a gente fala assim, você está falando do caso Cancellier, mas e a mortalidade da juventude negra? Gente, se estão fazendo isso com Cancellier, se estão fazendo isso com o senador eleito, imagina com a gente, o que não fariam? Eu, Camacho, Cracuda aqui, que somos, como diria o Lula, nós somos magrinhos, entende? Então, essa é a ideia, mais ou menos, que o Fernando está trazendo aqui também. A importância, essa coisa que ele falou, de defender o inimigo. Diga. O que acontece é o seguinte. Eu lembro um cara de direita, religioso, chamado Sobral Pinto. Tem um capítulo do livro chamado O Início da Lava Jato, a fase 1, Banho Sobral Pinto. E eu faço a comparação do que aconteceu com vários presos. Eu começo com o caso número 1 da Lava Jato, que nós impetramos um habeas corpus para que ele tomasse banho. E lembramos a petição do Sobral Pinto, que pedia a lei de proteção aos animais, ao Heriberger. Então, veja que saudade de um homem de direita, Sobral Pinto. Não, então, minha opinião é o seguinte, nós temos que romper, óbvio, o seguinte, que a questão de direita e esquerda existe, mas existem princípios de direitos humanos, certo? Que não podem ser descumpridos. Não é bom para a esquerda, não é bom para a direita. A destruição das indústrias brasileiras não foi bom para a direita. Foram presos empresários, destruíram suas empresas. Vamos colocar aqui o seguinte, o trabalhador foi punido, mas... Então é o seguinte, temos que entender o que aconteceu. Eu espero que as pessoas aí leiam o livro. Na primeira empresa que eu trabalhei, o dono era o príncipe. Então, e essa empresa faliu hoje. Então, ele que se fudeu lá. A gente está sem emprego, mas ele que se fudeu mais. Teve o caso da Comperj, que eu tenho ainda um amigo que mora em Duque de Caxias, o Fernando, e tem a Reduc. O que acontece? Tem muito funcionário que a Comperj tinha muita empresa que operava na Reduc e que operava na Comperj. E a Lava Jato atingiu em cheio a Comperj também no Rio de Janeiro. E ele falou que o Sérgio Moro bloqueou a verba de uma empresa num canetaço e os funcionários não foram avisados. Simplesmente o ônibus não foi buscar os funcionários e ficou todo mundo no ponto de ônibus sem saber o que estava acontecendo. E a empresa não reabriu, a empresa faliu. E faliu depois disso. E aí virou a Detroit após a saída da GM, né? Basicamente. Virou a Detroit. Virou isso. Agora, pessoal, eu estou adorando o papo. A gente tem que partir para a finalização. Me comprometo com vocês e com os nossos ouvintes aí.
porque também nenhum ouvinte vai aguentar a gente falar aqui 5 horas. A gente até gostaria, dava para pedir até uns salgadinhos aí, né? Tomando um Botar uma chopinho, cerveja. fazer a próxima na mesa do bar, entendeu? Mas é o seguinte, mas aí a gente vamos deixar os nossos ouvintes na expectativa da próxima rodada. Da parte 2. Ótimo. Então, Camacho, vamos fazer o seguinte, depois a gente vai direto para as considerações finais, eu e o Cracudo, a gente só se despede depois, no final. Você falou que ia citar o livro, aí tu já faz a tua consideração final agora, cita o livro, a gente fala pro Fernando se despedir e a gente vai e finaliza. E por favor, fique à vontade aí para vender seu peixe, dizer onde é que pode ser comprado, adquirido o livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Bom, eu diria o seguinte, eu tenho falado assim, olha, para aqueles que nos escutam, por favor, adotem uma livraria, desçam, vá andando a uma livraria. As livrarias ficaram fechadas durante a pandemia e comprem um livro físico na livraria e tomem um café. Vai ajudar a livraria. Se não conseguir, pode entrar na Amazon e comprar. Mas é o seguinte, mas as livrarias merecem o nosso apoio no momento. Eu fiz um livro que tem uma visão histórica, é um livro de um advogado que viveu a Lava Jato. Eu obtive a liminar que soltou o Paulo Roberto Costa na fase 1 com o Zavascki. Eu obtive uma decisão em favor do Lula que garantiu ele dar entrevista. Eu obtive a decisão de soltar o Lula naquele domingo, em conjunto com o Paulo Teixeira, com o Adi Damus, né, com o Paulo Pimenta. Então, defendi várias pessoas na Lava Jato. Então, é um livro de alguém que tem uma visão histórica, mas que também viveu as entranhas da operação. Não é um livro de quem ouviu falar. É um relato cru e o seguinte, assumindo realmente as verdades, porque eu assumi o arrasto de poder de falar, inclusive, o que em determinados momentos vão causar críticas, por exemplo, como é que a OAB se comportou, né, e etc. Então, eu assumi esse, não diria corajoso, mas assumi o revés do que isso pode causar, mas para causar um documento que as pessoas possam entender a superação, não pela fake news, não pelos WhatsApps, não pela matéria de jornal, mas por alguém que viveu profundamente essa operação e a compreende por dentro. Eu agradeço o debate, o convite, e fico aí à disposição da próxima rodada. Muito obrigado, Fernando, pela participação. A gente aguarda, adoramos bater esse papo. Pareceu que a gente só conversou 5 minutos, é tanto assunto, né? Tanto assunto. A gente nunca vai conseguir esgotar, cara. E muito, muito bom. Realmente um programa aí para marcar a história do Podcasts. Agradeço muito a participação. Queria a consideração final aí dos meus colegas de mesa, Firmino e Cracudo. Depois eu vou, doutor Fernando, eu vou conversando, depois a gente conversa novamente, porque sexta-feira já tenho no Manguaça Connection lá com o Omar e também com o ex-deputado Adi Damu, e também o Fernando estará presente. E para a gente até pensar aqui já na parte 2, queria agradecer ao Fernando, falar que de fato esse foi um dos podcasts que eu, assim, mais gostei de ter gravado pela relevância do assunto, pela relevância do livro. Queria agradecer à editora Geração e ao William Novaes por ter feito esse meio de campo. E é isso. Leiam o livro, comprem o livro. Eu vou garantir o meu. E quem sabe até a gente não consegue sortear algum aí para os nossos, como é que se diz? Padrinhos. Nossos padrinhos, exatamente. Eu mando uns dedicatórios. Rapaz. Aí vai ficar show. Abraço.